Autorização da Justiça. O sigilo das gravações foi levantado ontem pelo juiz Sérgio Moro. Em conversa gravada na manhã de 27 de fevereiro, o ex-presidente Lula fala com Paulo de Tarso Vanucchi, que foi ministro da Secretaria de Direitos Humanos no governo dele. A Polícia Federal diz que a conversa dos dois trata do então vice-procurador-geral da República e hoje ministro da Justiça, Eugênio Aragão. O problema é o seguinte, nós temos que comprar essa briga. Eu sei que é difícil, sabe? Eu, às vezes, fico pensando até que o Aragão deveria cumprir um papel de homem naquela p***. O Aragão parece nosso amigo, parece, mas está sempre dizendo, olha... Às 10h34 da noite daquele mesmo dia, Lula conversa com o presidente do PT, Rui Falcão. O diálogo dos dois acontece 6 dias antes de Lula ser conduzido coercitivamente para depor. Os investigadores dizem que essa e outras conversas interceptadas indicam que Lula sabia que seria alvo de uma operação da Polícia Federal e que atuou para tentar atrapalhar a Lava Jato. Eu estou esperando segunda-feira a operação de busca e apreensão na minha casa do meu filho Marcos, do meu filho Fábio, do meu filho Sandro, eu vi esse noticiário. Na casa do Paulo Camoto. Eu vou pensar amanhã se eu convoco alguns deputados para surpreendê-los. Em outro diálogo, gravado 4 minutos depois, Lula informa ao senador Lindbergh Farias, do PT, que o deputado federal petista Wadi Damus teve acesso a informações contra um procurador que investigava o suposto tráfico de influência de Lula no BNDES. Esse procurador era acusado de agredir e de torturar a mulher dele. A Polícia Federal suspeita que Lula e Lindbergh pretendiam usar o caso para constranger o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por ele ser o chefe do procurador. Ao lado do senador Lindbergh Farias, acompanhando esse telefonema, estava a deputada Jandira Fegali, do PCdoB. Agora o companheiro Wadi Damus tem a história do promotor de Rondônia, que pegou um caso meu agora, que as mulheradas têm que ir para cima dele. Terça-feira tem que procurar o Janot e triturar. Está falando do promotor de Rondônia, Roraima, que as mulheres têm que ir para cima dele, aquele maluco. A Jandira está vindo para pegar esses dados também, presidente. Nós adoramos, presidente. Só vamos para a guerra. Tá bom, querido. Vamos para a guerra. Tá? Um beijo. Tá bom, um abraço, querido. Tchau. O senador Lindbergh Farias disse que não houve qualquer ilegalidade na conversa. Em uma gravação de 4 de março, Lula conversa com a presidente Dilma Rousseff sobre a operação de busca e apreensão na casa dele e em endereços ligados à família dele na manhã daquele mesmo dia e reclama da existência do que ele chama de República de Curitiba. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. Nós temos um presidente da Câmara, presidente do Senado, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Porque a partir de um juiz da primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. Então era tudo igual o que sempre foi, Era a mesma coisa. Hoje eles fizeram uma coisa coletiva, porque foram na casa do Paulo Camoto lá em Atibaia. Eu nem conversei com o Paulo ainda. Foram na casa da Clara. Eu estou pensando em pegar todo o acervo, não vou tomar decisão, e levar e jogar na frente do Ministério Público. Eles que ensinam tomam conta disso. O acervo de quê? É 11 contâneos de tranqueira que eu ganhei quando eu estava na presidência. Dá para eles. Sabe? Eu vou fazer a mesma coisa com os meus, viu? Sabe? Então é o seguinte. Nós precisaríamos conversar pessoalmente, porque eu acho que nós precisamos mudar alguma coisa nesse país. Você não pode. Quando é que você vai? Ontem eu disse o seguinte, a única pessoa, quer dizer, como é que pode um delegado da Polícia Federal dar uma declaração contra a mudança de ministro? Eu nunca vi isso. Eu também nunca vi isso.
Em outro diálogo, Lula pede para que o então ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, converse com a presidente Dilma a respeito do que Lula chama de o negócio da Rosa Weber. Rosa Weber é a ministra do Supremo que analisava o pedido da defesa de Lula para as investigações do Ministério Público de São Paulo e da Operação Lava Jato em Curitiba sobre o triplex de Guarujá e o sítio de Atibaia. Os investigadores suspeitam que o sítio e o triplex pertencem a Lula. Rosa Weber terminou rejeitando mais tarde o pedido. Mas viu, querido, então ela está falando dessa reunião. Ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela está aí, falar o negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que está na mão dela para então. decidir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer Tá bom. o que não fizeram. O ministro Jacques Wagner disse em nota que não chegou a transmitir a mensagem de Lula sobre falar com Rosa Weber a Dilma, porque já tinha terminado seu encontro com a presidente. Na noite de 4 de março, um homem que a Polícia Federal identifica apenas como Jorge sugere a Roberto Teixeira, advogado de Lula, uma estratégia para o ex-presidente se transformar em preso político. Hoje, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, admitiu que a voz é dele. Talvez seja a única oportunidade que o presidente tem de pôr fim a essa perseguição, essa caçada contra ele. Se numa segunda-feira, por exemplo, reflitam sobre isso, ele chamar uma coletiva e comprar e estabelecer uma relação, um diálogo de seu Moro ao vivo, seu Moro, os promotores e os delegados, dizendo que não aceita mais que ele persiga a família dele, porque ele está agindo fora da lei. Os promotores fulano e ciclano estão agindo fora da lei, os delegados fulano e ciclano, e quem age fora da lei é bandido, e que se ele quiser agora vir prendê-lo, que ele venha, mas não venha prender minha mulher, nem prender meus netos, nem meus filhos, não vai aceitar mais. Não aceita, em hipótese nenhuma, se rebelar. Tem greve de fome em alguma situação. Você tem também uma insubordinação judicial. Não aceito mais ser investigado por esse bando que está agindo fora da lei e querendo alcançar minha família, minha mulher, meus filhos e meus netos. Não aceito mais. Me prendo. Se prenderem ele, aí vão prender e tornar um preso político. Aí nós fazemos esse país virar de cabeça para baixo. Em nota, Jorge Viana diz que a conversa gravada servia para apontar que Lula estava sendo perseguido. Numa gravação de 7 de março, Lula conversa com o ex-deputado federal do PT, Sigmaringa Seixas, que também é advogado. Os investigadores da Lava Jato dizem que os dois combinam a divulgação de uma petição para constranger o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de quem Lula diz faltar gratidão. Janot era o primeiro da lista dos 3 mais votados entre os procuradores federais, que foi levada para a presidente Dilma Rousseff escolher o indicado. Ela o escolheu para chefiar a PGR em 2013. Eu nem sei se eu pedi para você de manhã, mas era uma coisa simples que não precisava de formalidade. Não, mas simples, ele vai dizer não, ele não vai receber. Eu conversei. É porque ele recusou 4 pedidos de investigação a Écio e aceitou a primeira de um bandido do Acre contra mim. Pois é, mas essa é a gratidão, uma petição... Essa é a gratidão dele por ele ser procurador. Pois é, mas ele, se a gente formalizar, inclusive jogando para a imprensa, ele vai ficar constrangido. Se for lá conversar, ele diz não e pronto. Ou não diz, né? Então conversa com o Cristiano. O ex-deputado Sigmaringa Seixas afirmou que se trata de uma conversa correta, com uma orientação de que qualquer reclamação a Rodrigo Janot deveria ser dirigida formalmente ao procurador-geral. Sobre a divulgação dos grampos, chamou de, abre aspas, um absurdo inominável, fecha aspas. Em conversa com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que é chefe da Receita Federal, Lula reclama da investigação da Receita envolvendo o Instituto Lula. Os investigadores da Lava Jato afirmam que Lula tentou usar sua influência para constranger os auditores da Receita Federal. Ô Nelson, te falar uma coisa por telefone, que isso aqui é importante que a Polícia Federal esteja gravando. Mas é preciso acompanhar o que a Receita está fazendo junto com a Polícia Federal, bicho. Não, eles fazem parte, né? Eles são... Pois é, mas você precisa se inteirar do que eles estão fazendo no Instituto. Se eles fizessem isso com meia dúzia de grandes empresas, resolvia o problema da arrecadação do Estado. Sabe? Sei. Sabe? Estão procurando pelo em ovo.
Eu acho que era preciso, eu vou pedir para o Paulo Camoto tentar colocar tudo no papel, porque era preciso você chamar o responsável e falar que é essa. Vocês estão fazendo o mesmo com a Globo, o mesmo com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, o mesmo com o Gerdau, o mesmo com o SBT, o mesmo com a Record, ou só com o Lula? Traz pro Paulo. Eu vou pedir para o Paulo colocar. Numa das ligações interceptadas pela Polícia Federal, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PMDB, presta solidariedade a Lula depois que o ex-presidente foi levado pela Polícia Federal para depor no aeroporto de Congonhas. Na conversa, o prefeito carioca brinca com Lula, se referindo ao sítio de Atibaia, que está sendo investigado na Lava Jato. Investigadores acreditam que Eduardo Paes dá a entender que o sítio pertença a Lula. Você não faz ideia como eu estou sofrendo. Você ainda é abençoado por Deus por causa dessa Olimpíada, viu? Porque os outros... É verdade, é verdade. Mas, presidente, segurar a Olimpíada com Vossa Excelência, com o Sérgio Cabral, é uma coisa. Segurar com aquela... bom humor da do pezão, sabe? Agora, da próxima vez, o senhor me para com essa vida de pobre, com essa alma de pobre, comprando esses barcos de sítiozinho vagabundo, porque sou uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte, ó, imagina se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá. É uma de lugar. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pediu desculpas pelos comentários feitos com o então ex-presidente Lula. Pessoas que se sentiram ofendidas com isso, eu acho que elas têm toda a razão. É uma brincadeira de muito mau gosto, acho que especialmente com a população de Maricá. O que eu tentei ali fazer com o presidente Lula foram brincadeiras, né? Algumas brincadeiras de mau gosto, inclusive nesse aspecto, né? Brincando com a figura do governador Pezão, da presidenta Dilma. Em outro diálogo gravado no dia 8 deste mês, um homem que a Polícia Federal identificou apenas como Roberto Carlos, mas que na verdade é o cientista político Alberto Carlos Almeida, sugere que o cargo de ministro serve como solução para os problemas de Lula na Justiça por dar a ele foro privilegiado e aconselha o ex-presidente a ir para o ministério. Eu acho que tem uma coisa que está na mão de vocês. É ministério, acabou. Agora você tem uma coisa na tua mão. Você, o PT, a Dilma, você vai ter porrada, vão criticar. Daí, né? Uma boa. Aí você resolve um outro problema, entendeu? Que é o problema da governabilidade. Você e Dilma, um depende do outro, cara. Pô, tá esperando o quê? Que arranjo vocês estão esperando? Não, eu não estou esperando nenhum arranjo, não. Para mim é muito difícil, sabe, essa hipótese. Na verdade, ela até já ofereceu, sabe? Mas eu vou ter uma conversa hoje, que depois eu te ligo. Nós tentamos falar com Alberto Carlos Almeida, mas as nossas ligações não foram atendidas. Na sexta-feira passada, Lula conversou ao telefone com o irmão mais velho dele, Genival da Silva, o Vavá, sobre as manifestações contra o governo, contra o PT e contra ele, que estavam programadas para o domingo seguinte. Domingo eu vou ficar um pouco escondido, porque vai ter um monte de peão na porta de casa para bater os coxinha. É verdade. Se coxinha aparecer, vão tomar tanta porrada que eles nem sabem que vai acontecer. Sabe? Mas deixa esses caras são um babaca. Mas eu vou te ver, querido. Hoje, os advogados do ex-presidente Lula não deram entrevista sobre a divulgação das conversas telefônicas. Mas ontem à